O mundo de Michael Harris era um de controle, precisão e domínio silencioso. Ele construiu seu império de restaurantes do zero, dominando a arte de ler as pessoas, seus desejos, suas fraquezas, as mentiras que contavam a si mesmas. Ele se orgulhava de saber tudo o que acontecia em seu mundo, e ainda assim havia perdido algo. Tudo começou com pequenas coisas. Sua esposa Laura sempre fora uma criatura de hábitos. Gostava de seu vinho seco, sua cama fria e da atenção do marido apenas quando lhe convinha. O casamento deles havia se estabelecido em uma rotina transacional silenciosa. Ele proporcionava riqueza e status, e, em troca, ela desempenhava o papel de esposa perfeita em eventos beneficentes e de negócios. Era um jogo, e ambos conheciam as regras. Mas, ultimamente, o jogo havia mudado. Michael notou como ela evitava seus olhos durante o jantar, como virava a tela do celular quando uma mensagem chegava. O perfume dela também mudou, mais leve, mais sutil, como se estivesse tentando esconder algo. Depois, houve as ausências, as repentinas noites com as amigas, que nunca pareciam envolver amigas de verdade, as sessões de academia que se estendiam por maratonas de 3 horas. Michael não era o tipo de homem que ignorava sinais. Ele também não tirava conclusões precipitadas. Ele coletava evidências. Ele esperava. Não foi até uma noite, quando ela chegou em casa mais tarde que o usual, que ele teve certeza. Ela entrou pela porta com um sorriso fácil, um pouco ensaiado demais. O cheiro de um perfume masculino caro pairava sobre ela como um fantasma, um que não pertencia a ele. Dia longo? Ele perguntou casualmente, pousando seu copo de uísque. Laura se espreguiçou, rolando os ombros. Exaustivo. Passei o dia inteiro no spa com a Júlia. Você sabe como ela é, não para de falar. Michael assentiu, estudando-a. Havia uma leve mancha de batom na borda de seu pescoço, como se alguém tivesse beijado sua pele, mas errado o alvo. Não era a cor dela. Ele sorriu. Deve ter sido relaxante. Ela não hesitou, não vacilou. Você não faz ideia. Talvez ela pensasse que ele era cego, ou talvez, apenas talvez, ela pensasse que ele era fraco. Esse foi o primeiro erro dela. Michael não a confrontou. Confrontos eram para homens que já haviam perdido. Ele, no entanto, pretendia vencer. Na manhã seguinte, ele fez uma única ligação. O detetive particular era eficiente, discreto e, mais importante, meticuloso. Em poucos dias, Michael tinha fotos, datas, locais e o nome do homem. Richard Holmes. A revelação não veio com choque ou raiva, apenas um lento e crescente divertimento. Richard Holmes era um homem que exigia respeito, um consultor financeiro autoproclamado que prosperava no poder e influência. Um homem que apertava mãos como se estivesse selando um reino e falava como se o mundo lhe devesse reverência. Michael nunca gostara dele, e agora tinha todos os motivos para destruí-lo. Sentado em seu escritório, folheando a pasta de evidências, ele recostou-se na cadeira e deixou escapar um riso baixo. Oh, Richard, murmurou para si mesmo, tamborilando um dedo contra uma das fotos. Você realmente deveria ter sido mais esperto. Os dedos de Michael tamborilavam ritmicamente contra a mesa de mogno polido enquanto ele encarava a paisagem urbana pela janela de seu escritório. Seu mundo, um império estruturado construído sobre controle, estava à beira do caos, mas, ao contrário da maioria dos homens em sua situação, ele não entrou em pânico. Ele não explodiu de raiva. Ele calculou. Aquela noite era o primeiro movimento em um jogo que apenas começava. O relógio na parede tiquetaqueava suavemente. Ele havia enviado a mensagem 1 hora antes, um convite para uma reunião privada. Uma mulher desprezada era algo perigoso, mas uma mulher com motivo para se aliar a um homem como Michael era um tipo completamente diferente de arma. Leve batida na porta. Entre, disse Michael com voz firme. A porta se abriu e Melissa Holmes entrou. Ela não era nada do que Michael esperava. A maioria das mulheres em sua posição, traídas, humilhadas, chegaria parecendo desarrumada, emocional, com a dor estampada no rosto. Mas Melissa era a própria imagem da compostura. Cada fio de seu cabelo castanho estava no lugar.
Seu vestido preto ajustado era impecável, e seus olhos verdes penetrantes não carregavam nenhum vestígio de lágrimas. Ela não estava ali para chorar, estava ali para negociar. Michael, ela o cumprimentou suavemente, sua voz calma, controlada. Fechou a porta atrás de si e atravessou a sala como se fosse a dona do lugar, acomodando-se na cadeira à sua frente. Melissa, ele respondeu, observando-a cuidadosamente. Ele gesticulou para um decânter de cristal com uísque na mesa lateral. Bebida? Ela suspirou pelo nariz, um leve sorriso nos lábios. Acho que vou precisar de uma, não é? Michael serviu 2 copos e deslizou um para ela. Ele observou enquanto ela o pegava com dedos firmes, girando o líquido âmbar uma vez antes de tomar um gole lento. Sem hesitação, sem rachaduras na fachada. Presumo que você saiba por que te chamei aqui, ele disse, recostando-se na cadeira. Melissa pousou o copo suavemente, tamborilando uma unha bem cuidada contra a borda. Meu marido está dormindo com sua esposa, ela disse, sem rodeios. É por isso. Michael permitiu-se um leve aceno. Correto. Por um momento, houve silêncio. Não era o tipo constrangedor. Era a calma antes da tempestade. O tipo de silêncio que carrega peso. Melissa inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-o. Você não parece irritado, ela observou. Eu não perco tempo com raiva, Michael respondeu. Ela nubla o julgamento. Eu prefiro estratégia. Seus lábios se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Eu também. Michael ergueu uma sobrancelha intrigado. Então talvez tenhamos algo em comum. Melissa se inclinou para a frente, colocando os cotovelos na mesa. Não vamos ficar dançando em círculos. Você não é o tipo de homem que me chama aqui só para dividir uma bebida e trocar histórias tristes. Você tem um plano e, pelo brilho nos seus olhos, não é simples. Michael já gostava dela. Você está certa, ele admitiu. Eu não acredito em vingança simples. Eu acredito em destruição completa. Melissa inspirou profundamente, considerando suas palavras. Então, pela primeira vez desde que entrou, algo brilhou em seus olhos. Algo perigoso, algo vingativo. Bom, ela murmurou, porque eu também não quero vingança simples. Quero que ele sofra. Michael sorriu. Ele havia escolhido sua aliada bem. Então vamos começar, ele disse, pousando seu copo. E assim, o jogo estava em andamento. Michael estava sentado em sua ampla mesa de mogno. A luz âmbar da iluminação suave de seu escritório, lançando longas sombras contra a decoração moderna e elegante. O ar cheirava a uísque envelhecido e couro polido, a atmosfera densa com um peso quase tangível. Ele girava o líquido dourado em seu copo, observando os cubos de gelo tilintarem suavemente, como se medissem o próprio tempo. Ele estava esperando por esse momento. Houve uma batida na porta. Entre! Michael chamou, sua voz calma, medida. A porta se abriu e Richard Holmes entrou. Um homem que se portava como realeza, com um terno cuidadosamente sob medida, o cheiro de um perfume caro o seguindo e a expressão arrogante de alguém que acreditava que o mundo girava em torno de sua existência. Sua confiança era absoluta, sua arrogância entrelaçada em cada passo que dava em direção à mesa. Michael permaneceu sentado, sem oferecer um aperto de mão, sem saudação, apenas um olhar silencioso e indecifrável. Richard, sempre o autoproclamado importante, sorriu e tomou a liberdade de se acomodar na cadeira de couro à sua frente. Ele se recostou, uma perna sobre a outra, e suspirou alto, como se a reunião fosse uma formalidade, não uma necessidade. Sabe, Michael, começou Richard, ajustando seus punhos. Respeito é algo interessante. É algo que homens como nós deveriam oferecer um ao outro. Michael inclinou a cabeça ligeiramente, fingindo curiosidade. Oh? Richard assentiu. Sim. Somos ambos homens de sucesso, líderes em nossos respectivos campos. Eu esperaria um certo nível de respeito entre nós. Um lento sorriso se formou no rosto de Michael, embora não houvesse calor nele. Respeito, ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra em sua língua. Richard se inclinou para a frente, sua confiança inabalável. Exato, respeito. Porque no final das contas, a reputação de um homem é tudo. Se você não pode comandar respeito, o que você tem?
Michael deixou a pergunta pairar no ar por um momento, seus dedos tamborilando ociosamente contra o copo. E então, no pesado silêncio, algo aconteceu sob a mesa. Uma mão roçou seu joelho, um toque delicado, deliberado, quase imperceptível, mas também real. Os olhos de Michael não vacilaram, não traíram nada, mas por dentro ele podia sentir a eletricidade do momento. Richard, alheio, continuou. Presumo que você saiba por que estou aqui, disse, sua voz carregando aquele tom irritante de autoconfiança. Você tem estado tenso ultimamente, pouco cooperativo, e eu não gosto de incertezas nos negócios. Então, vamos colocar as coisas em aberto. Se houve um mal-entendido, estou disposto a ignorá-lo. Michael riu suavemente, tomando um gole lento de seu uísque. O calor queimou sua garganta, mas nada se comparava ao fogo que ardia sob a superfície daquela conversa. Um segundo toque, desta vez, um dedo deslizando levemente contra o tecido de suas calças. Era um jogo silencioso e deliberado, acontecendo sob a madeira polida da mesa. Richard não tinha ideia. Michael pousou seu copo, sua expressão indecifrável. Um mal-entendido, ele refletiu, inclinando a cabeça. Essa é uma escolha interessante de palavras, Richard. Richard deu um meio sorriso. É o que é, não é? Um mal-entendido. Você tem agido de forma distante ultimamente, como se estivesse guardando ressentimento. Isso é desnecessário. Somos ambos homens de status. Deveríamos ser aliados, não rivais. Michael exalou lentamente, os dedos entrelaçados, enquanto observava o homem à sua frente. A ironia de tudo aquilo era quase poética, porque sob a mesa, escondida da vista, a própria esposa de Richard estava ajoelhada, seu hálito quente contra a perna de Michael, sua presença um contraste gritante com a arrogância iludida do homem sentado à sua frente. Michael podia sentir seu movimento sutil, a forma como ela se inclinava apenas o suficiente para que ele a sentisse, para que soubesse que ela estava lá. Era emocionante, era calculado e era devastadoramente cruel. Richard, ainda completamente alheio, ajustou sua gravata e continuou. Olha, eu entendo. Você provavelmente acha que tem algum motivo para estar chateado. Mas sejamos honestos um com o outro. Homens como nós tomamos o que queremos. É assim que o mundo funciona. O olhar de Michael endureceu, apenas uma fração. Você toma o que quer, ele repetiu, sua voz calma, mas perigosamente baixa. Richard assentiu, inclinando-se ligeiramente. Sim, é sobre poder, sobre saber o seu valor e não se desculpar por isso. Um lento sorriso se formou no canto dos lábios de Michael. Sob a mesa, um movimento, uma mudança sutil. A esposa de Richard, sua própria esposa, estava ali e ele não tinha ideia. Michael deixou o silêncio se prolongar, a tensão crescendo, palpável. E então, com uma voz tão suave quanto o uísque em seu copo, ele simplesmente disse: Eu te respeito, Richard, assim como você respeita sua esposa. As palavras pairaram no ar como uma lâmina, suspensa logo acima do momento do impacto. O sorriso de Richard vacilou, apenas um lampejo, uma mínima hesitação em sua confiança inabalável. E isso era tudo o que Michael precisava. O jogo estava em movimento e Richard Holmes já havia perdido. Richard Holmes estava sentado em sua mesa, as mãos apertando firmemente a superfície de mogno polido enquanto encarava a tela de seu celular. Todo o seu corpo estava congelado, seu rosto pálido. O e-mail que acabara de receber fez seu estômago se contorcer em um nó. Alegações urgentes e investigação sobre má conduta financeira. A linha de assunto já era suficiente para fazer seu pulso trovejar em seus ouvidos. Ele hesitou antes de clicar para abrir, como se adiar o inevitável pudesse de alguma forma mudar a realidade. Mas a realidade, ele sabia, não tinha piedade. Dentro do e-mail havia uma mensagem cuidadosamente redigida, porém totalmente condenatória. Alguém com acesso a informações muito sensíveis havia vazado detalhes de seus negócios financeiros duvidosos. Richard, recebemos relatórios preocupantes sobre insider trading ligado às suas contas. Várias transações sugerem conflitos de interesse. A empresa iniciará uma investigação interna. Até segunda ordem, sua posição está sob revisão. Por favor,
compareça a uma reunião de emergência ao meio-dia. Suas mãos tremiam. Isso não era apenas um inconveniente, era a morte de sua carreira. Uma gota de suor se formou em sua testa. Ele olhou para as enormes janelas de vidro de seu escritório de canto, contemplando o horizonte da cidade, as torres de riqueza e poder, o próprio mundo em que ele havia construído sua reputação. Agora, elas pareciam pairar sobre ele como juízes silenciosos, esperando para ver quão longe ele cairia. E esse não era o único e-mail. Sua caixa de entrada estava inundada. Richard, vi as notícias. O que está acontecendo? Precisamos conversar urgente. Seu nome está em todos os fóruns de investidores. Me diga que isso é um erro. Não arraste a empresa para isso. As paredes de seu império estavam desmoronando. E o pior era que ele não tinha ideia de quem havia feito isso. Então seu telefone tocou. Ele o pegou instantaneamente, a respiração curta. Era sua assistente, Melissa Jenkins. Richard, a voz dela estava tensa, mas carregava um tom que ele nunca ouvira antes. Pena. Está em todos os lugares. A empresa suspendeu todas as suas contas. Há uma reunião de emergência do conselho em 1 hora. Eles esperam que você faça uma declaração. Seu estômago revirou. O que você quer dizer com "está em todos os lugares"? Houve um silêncio na linha. Então, hesitantemente, ela disse: "Você deveria verificar as notícias." Com dedos rígidos, ele acessou um site de notícias de negócios. A manchete o atingiu como um trem de carga. Gigante financeiro sob fogo. Richard Holmes enfrenta alegações de comércio fraudulento. Abaixo, uma legenda menor. Fontes anônimas expõem má conduta em uma das empresas financeiras mais poderosas da cidade. Especialistas do setor comentam: isso pode acabar com sua carreira. Richard sentiu uma súbita pressão no peito. Ele tentou inspirar, mas sua garganta se fechou. Sua carreira, sua reputação, tudo acabado. Quem poderia ter feito isso? Quem tinha o poder, o acesso, o motivo? E então lhe ocorreu. Michael. O homem havia sorrido para ele. Sorrido enquanto Richard estava sentado em seu escritório, exigindo respeito. Sorrido como se estivesse fazendo uma piada particular. Richard cerrou o maxilar, a raiva borbulhando sob sua pele. Ele se afastou da mesa, andando furiosamente. Isso não poderia estar acontecendo. Ele precisava fazer ligações, consertar isso. Tinha que haver uma maneira de dar um jeito. Mas, ao pegar o telefone novamente, uma nova notificação apareceu. Uma mensagem de um número desconhecido. Você vai querer ver isso, Richard. Havia um link anexado, sem mensagem, sem informações do remetente. Contra todos os instintos que gritavam para ele ignorar, ele clicou. E seu mundo inteiro desmoronou. Não era um artigo. Não era outro relatório financeiro. Era um vídeo. E nesse vídeo, ele se viu. Ele mesmo, sentado em uma suíte de hotel mal iluminada, um sorriso no rosto. Ele mesmo, inclinando-se sobre uma cama luxuosa, servindo uísque em 2 copos. Ele mesmo, desfazendo a gravata, falando com uma voz carregada de arrogância. Você é muito melhor que ele, Laura. Quer dizer, vamos lá, Michael. Ele não é nada. Você merece alguém que saiba o que é respeito. O ângulo da câmera mudou, revelando a mulher deitada nos lençóis de seda. A esposa de Michael, Laura. A filmagem era inegável. E não era apenas um clipe curto. Era uma confissão completa, dolorosamente explícita de seu caso. A respiração de Richard ficou presa na garganta, sua visão embaçando nas bordas. Sua mente disparou. Como? Como Michael conseguiu isso? Então, outra mensagem. Sorria, Richard. O mundo inteiro está assistindo. Uma nova onda de horror o atingiu enquanto seu telefone começou a vibrar descontroladamente. Centenas, milhares de pessoas estavam assistindo. Colegas, clientes, investidores, sua esposa. Seu mundo inteiro estava implodindo. Sua carreira, suas finanças, sua reputação e agora sua vida pessoal estavam expostas para todos verem. Richard Holmes havia passado a vida inteira exigindo respeito e agora não era nada além de uma piada. Sussurros abafados ecoavam pelo luxuoso apartamento, ricocheteando nos pisos de mármore frio e nos móveis caros. Laura estava na entrada, seu rosto, antes impecável,
agora manchado de maquiagem borrada, sua compostura habitual despedaçada. Ela havia passado horas tentando contatar Michael, deixando mensagens desesperadas, enviando textos implorando, mas ele ignorara cada um deles. Agora, ela estava ali, à porta dele. O homem que um dia a abraçara, que construíra uma vida com ela, era agora a única pessoa que poderia destruí-la, e ela sabia disso. Respirando fundo, ela bateu na porta com dedos trêmulos, sem resposta. Michael, por favor, ela chamou, sua voz falhando. Só, fale comigo, por favor. A porta rangeu ao abrir. Michael estava no batente, sua expressão indecifrável. Seu terno sob medida estava impecável, sua postura relaxada, mas havia algo em seus olhos, algo mais frio do que ela jamais vira. Falar? Sua voz era suave, calculada. Acho que já passamos desse ponto, Laura. Ela sentiu seu estômago se contorcer com o tom dele. Ele não estava com raiva, não. Se ele estivesse furioso, ela talvez tivesse uma chance. Raiva significava emoção, significava que ainda havia algo entre eles. Mas isso era algo completamente diferente. Michael, eu cometi um erro. Ela engasgou, estendendo a mão para ele. Ele não se moveu, não recuou. Ele simplesmente a olhou, deixando o silêncio se estender de forma insuportável antes de falar. Um erro, ele repetiu. O lábio de Laura tremeu. Sim, foi estúpido. Eu não estava pensando. Michael soltou uma risada baixa, sem humor. Você não estava pensando. Ele ecoou, inclinando a cabeça ligeiramente. Essa é uma maneira interessante de colocar as coisas. Então me diga, Laura, quando exatamente você parou de pensar? Quando começou a se esgueirar pelas minhas costas? Quando mentiu na minha cara? Quando deixou outro homem entrar na nossa cama? Laura recuou como se tivesse sido atingida. Não foi minha intenção que isso acontecesse. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas agora. Eu estava perdida. Eu me perdi. Michael deu um passo à frente, finalmente fechando o espaço entre eles. Ele não a tocava, mas sua presença por si só parecia sufocante. Você não estava perdida, Laura. Você foi imprudente e agora perdeu tudo. A respiração dela falhou. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz pouco acima de um sussurro. Michael alcançou o bolso e tirou uma pequena pasta preta. Ele a abriu lentamente, folheando os papéis antes de entregá-la a ela. Ela a pegou com mãos trêmulas. As palavras na página fizeram sua cabeça girar. Papéis de divórcio. Tudo. Seu acesso às contas conjuntas, às propriedades, seu estilo de vida. Tudo se foi. Você não pode fazer isso. Ela engasgou, as unhas cravando no papel. Michael, por favor, eu te amo. Michael soltou um suspiro lento e balançou a cabeça. Você me ama, ele repetiu, como se testasse as palavras em sua língua. Você nem sabe o que é amor, Laura. Ele deu um passo atrás, seus olhos a examinando de cima a baixo, como se ela não fosse nada além de uma estranha patética. Você estava feliz em me trair quando pensava que eu nunca descobriria, ele continuou. E agora, quando percebe o que perdeu, vem rastejando de volta. Não porque me ama, mas porque não quer enfrentar o que vem a seguir. Os joelhos de Laura fraquejaram, sua visão embaçada enquanto o peso das palavras dele a atingia. Não, Michael, não é assim, Ele ergueu a mão, cortando-a. Não quero ouvir, ele disse friamente. Eu te dei tudo, construí uma vida para nós, e você jogou isso fora como se não significasse nada. Seu olhar escureceu. Então agora é exatamente isso que você terá. Nada. Laura sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Seu mundo perfeitamente curado, cheio de luxo, conforto, poder, estava desmoronando a seus pés. As roupas de grife, as férias de primeira classe, as festas extravagantes, tudo isso havia sido construído sobre o sucesso de Michael. E agora, com alguns traços simples de uma caneta, ele estava tirando tudo isso dela. Ela nunca imaginara uma vida sem ele, sem a segurança que ele proporcionava, sem o status que seu nome lhe dava. E agora, essa vida estava acabada. Seus lábios se abriram,
Uma última tentativa de dizer algo, qualquer coisa que pudesse mudar sua mente. Mas o olhar nos olhos dele dizia que era inútil. Michael já a havia enterrado em sua mente. A porta se fechou com um clique antes que ela pudesse respirar novamente. O convite chegou em um envelope de cor marfim, elegante, com letras douradas em relevo. Richard Holmes dizia em uma caligrafia refinada: "Você está cordialmente convidado para o casamento de Michael Harris e Melissa Holmes." Richard encarou as palavras, seu pulso acelerando. O nome de sua ex-esposa ao lado do de Michael parecia uma piada cruel, um movimento retorcido, mas Michael não era o tipo de homem que fazia piadas. Algo estava errado. Suas mãos se fecharam em punhos. Ele havia perdido sua carreira, sua reputação, seu casamento, tudo. Ele havia sido humilhado além do imaginável. Mas isso era outra coisa. Uma parte dele queria rasgar o convite e fingir que nunca chegara. Outra parte, seu ego, seu orgulho, se recusava a deixar isso passar. Ele precisava ver com seus próprios olhos. Ele precisava saber o que Michael estava planejando. Então, no dia do casamento, Richard entrou no grande salão de baile de um dos hotéis mais luxuosos da cidade, vestido com um terno perfeitamente ajustado, que parecia mais solto do que semanas atrás. O estresse o havia consumido, mas ele manteve os ombros retos, sua expressão fixa. O salão era de tirar o fôlego, pisos de mármore polidos à perfeição, lustres brilhando como estrelas capturadas, arranjos florais florescendo em todas as direções. Era um evento digno de realeza, e ainda assim, no momento em que Richard entrou, ele soube que não era apenas uma celebração, era um espetáculo, uma performance. Michael estava perto do altar, vestido com um smoking preto impecavelmente cortado, sua expressão calma, composta, vitoriosa. Um copo de champanhe pendia preguiçosamente entre seus dedos, como se ele já soubesse o desfecho da noite. Então, ela apareceu. Melissa. Ela caminhou pelo corredor em um vestido de seda branca que fluía ao seu redor como um sussurro, cada passo firme, o queixo erguido. Seu rosto era indecifrável. Sem alegria, sem excitação nervosa, apenas um cálculo frio escondido atrás de uma máscara serena. Ela era deslumbrante, ela era mortal, e estava caminhando diretamente para o homem que havia orquestrado a queda de Richard. O estômago de Richard se contorceu, sua respiração vinha em rajadas curtas e rasas. Ele apertou os punhos ao lado do corpo, forçando-se a permanecer imóvel enquanto um padre tomava seu lugar no altar. O murmúrio dos convidados reunidos se transformou em um ruído branco. Michael virou a cabeça ligeiramente e encontrou o olhar de Richard do outro lado da sala. O sorriso que curvou seus lábios era afiado como uma navalha. A mente de Richard disparou. Isso era real? Melissa realmente havia concordado em se casar com esse homem. Sua ex-esposa, sua esposa outrora, agora ao lado de outro homem, prestes a se comprometer com ele depois de tudo? A cerimônia começou, mas enquanto o padre falava, Richard notou algo estranho. As palavras estavam erradas, o tom era diferente. Então, Michael ergueu a mão. Na verdade, ele disse suavemente, sua voz ecoando sobre a sala silenciosa: "Antes de continuarmos, acho que há alguém aqui que se beneficiaria de um pouco de clareza." Silêncio. Michael virou-se completamente para Richard agora, erguendo seu copo de champanhe em um brinde zombeteiro. "Richard", ele chamou, "espero que não se importe. Reservamos um assento na primeira fila para sua lição de humildade." Um murmúrio percorreu a multidão. Cabeças se viraram. Olhos se fixaram em Richard, cujo corpo inteiro ficou rígido. O sorriso de Michael se aprofundou. "Veja, esta noite não é sobre amor, votos ou novos começos. É sobre finais." A garganta de Richard secou. "Este casamento", Michael disse, gesticulando entre ele e Melissa, "não é real. Nunca seria. Não há documentos nem anéis. Nada que nos una de forma alguma. Mas você", ele apontou seu copo para Richard, "você precisava estar aqui. Você precisava ver como é quando alguém tira algo de você, quando alguém faz você se sentir pequeno." Uma dor lenta e aguda se espalhou pelo peito de Richard.
A sala parecia sufocante. Melissa, ao lado de Michael, finalmente virou seu olhar para Richard e pela primeira vez naquela noite falou. Você destruiu nosso casamento muito antes de eu caminhar por este corredor, ela disse, sua voz como gelo. Então considere isso meu adeus final. Michael inclinou a cabeça, observando a reação de Richard como um predador saboreando o momento final de uma caçada. Então, Michael disse, sua voz quase provocadora. O que acha? Finalmente conquistei seu respeito? A sala estava em silêncio. Os punhos de Richard se fecharam, suas unhas cravando nas palmas das mãos. Seu corpo inteiro ardia com o peso da humilhação. Ele havia caminhado diretamente para a última armadilha perfeita de Michael e não havia nada, absolutamente nada, que ele pudesse fazer a respeito.